falar. Qual foi o impacto maior na sua vida de ter conhecido o Alex e entender que ele vinha como resposta do Senhor para você? Poxa vida, amor, essa é pra você, olha. Bom, como eu disse, eu cresci nessa situação de me sentir assim muito pequena, não vista, não valorizada. E eu achava que o meu valor era isso, né? Porque a gente se mede às vezes no valor que você entende e recebe das pessoas que estão no seu meio. E aí eu conheci um rapaz com quem eu namorei e foi um relacionamento, gente, muito abusivo, foi muito complicado. Olha, era complicado. Ele era muito grosseiro nas palavras. Ele me tirou todas as minhas amizades porque ele queria atenção exclusiva para ele, então eu não podia ter amigas, eu não podia sair. Ele tinha um ciúme possessivo. A gente brigava horas no telefone. é, eu não tinha vida mais, né? E isso foi numa fase dos meus 15, 16 anos. Nossa, muito novinha, Muito né? nova, né? Então, eu fiquei com ele uns 3 anos, foi mais ou menos 16, 17, 18. Foi de 15 para 16 e fiquei até os meus 18 anos namorando. Foram 3 anos. Só que esse relacionamento, ele sugava a minha energia, as minhas forças, quem eu era e tudo mais. E eu não tinha forças para sair disso. Eu não tinha forças. Ali, eu não tinha entendimento do tanto que eu estava sendo abusada, né? Emocionalmente, fisicamente, enfim. É, Então, quando eu crio forças para sair disso, que eu entendo o Espírito Santo me chamando assim, e eu consegui forças em Deus para sair disso, foi quando eu vou para Renovada, né? Que eu mudo de igreja, vou para Renovada, tenho um encontro com o Espírito Santo que me mostra, me ensina quem eu sou, o meu valor, e ali eu consigo um rompimento, porque quando você tá num relacionamento abusivo, tudo é culpa sua, né? É, Você é culpada de é tudo. verdade. Deu errado, a culpa é sua. Se a pessoa ficou brava, a culpa é sua. Se a pessoa te ofendeu verbalmente ou fisicamente, a culpa é sua. E quando você tá dentro de uma situação de abuso, você não percebe que, na verdade, você é uma vítima, Sim. né? E esse processo, para mim, foi muito difícil. Eu fui entendendo muito aos poucos essa questão do que aconteceu comigo. É, Quando eu saio desse relacionamento, então, eu começo a mergulhar com Jesus e eu começo a me sentir livre. Livre mesmo, gente, uma sensação de liberdade assim incrível. E ali, então, eu começo, Senhor, olha, se for para eu casar, se for para eu namorar alguém, vai ter que ser alguém que seja do Senhor. Eu não quero errar, eu não quero casar, eu não quero namorar assim, eu quero alguém que ame o Senhor, eu quero alguém, né? E aí foi quando a Alex aparece no meu caminho. O Alex era o meu melhor amigo. A nossa amizade nasceu na igreja e nos conhecemos, frequentávamos a mesma célula, ficamos muito amigos e ele era o meu melhor amigo. E nós conversávamos sobre tudo, e ele era alguém que para mim era totalmente improvável, né? A gente era muito amigo. E foi quando então começou a despertar o interesse um pelo outro, a gente orou muito, né, para ter certeza que Deus estava nisso. E foi quando o Senhor testificou, as famílias abençoaram. E na época essa questão do meu pai era tão ainda evidente que eu lembro que quando eu levei Alex para pedir pro meu pai para namorar comigo, meu pai ficou Sim. trancado no quarto e nem o recebeu. Uau. Então foi assim, era super fácil. Bom, aí Alex aparece na minha vida, então. E aí, gente, ele vem pra honrar. Ele era gentil, cavalheiro, sempre falando sobre aquilo que eu tinha de valor, né? Ele me impulsionava, me encorajava. Tudo que eu falava, eu não vou conseguir. Ele, você vai conseguir sim, você vai vencer, a gente vai fazer junto. Então ele veio para poder curar a minha vida. O Senhor me ensinou através da vida do meu marido tanto que ele me amava. E foi uma experiência tão linda que eu vivi. Teve um momento em que a gente estava juntos, né? Nós estávamos juntos. E na época, eu acho que a gente já era casado. Nós participamos de um encontro com Deus juntos e estávamos no momento de intercessão de torre. E naquele momento que nós estávamos orando ali, eu tive uma visão. E eu vi Deus segurando o Alex no colo como um bebê e muito cuidadoso. E eu conseguia sentir o amor que ele tinha pelo meu marido. Uau. E eu fiquei tão impactada com aquilo, com o amor que ele tinha pelo meu marido, que eu me senti amada. Porque aí eu olhei para aquilo e falei: Senhor, o Senhor ama tanto meu marido e me deu de presente para ele. Eu? Quem sou eu? Então, quando você ama muito alguém, você quer que o melhor. E ele me deu para quem ele amava muito. Então, foi a forma que Deus encontrou para eu reconhecer o amor dele. Foi tão lindo.
Então, meu marido, ele é aquele que me encoraja, aquele que me impulsiona. Se eu tô aqui hoje, se eu conquistei tudo que eu conquistei, eu devo muito a ele, porque de fato ele foi presente de Deus na minha vida. Mas para que eu pudesse chegar a entender isso, Deus também precisou fazer um Sim. tratar Houve um comigo, né? processo, né? Houve um processo de Deus na minha vida de me curar, de me transformar, de reconhecer as minhas fragilidades e de não viver com o Alex também um relacionamento de codependência. Por ele ser tão bom, chegou um momento que eu tava colocando ele no lugar de Deus. Poxa, ele é muito bom. Então, se eu perder esse, né? Meu Deus, que... Uhum. E aí o Senhor também falou comigo, olha, nada rouba o meu lugar. Nada pode estar no meu lugar. Eu lembro que Deus falou assim, você vai precisar me entregar o seu relacionamento. E eu falei assim, não, Senhor, como assim? Você vai ter que me entregar, porque ele tá tomando o meu lugar. E aí eu lembro que eu falei assim, Senhor, eu entrego o meu relacionamento pro Senhor. E aí eu senti que Alex tinha morrido naquele dia. Eu achei que ele tinha sofrido um acidente de carro, porque eu senti dor de luto. Mesmo, dor de luto. Achei que ele havia morrido. Eu estava preparada para ter uma notícia ruim, trágica. E na verdade, não. O Senhor, ele resgatou o meu coração, né? Porque é muito fácil, né? Eu falo assim nessa questão, quando você tem uma certa dependência, pode ser no relacionamento, na família, com pai, com mãe, com filho, né? Realmente, nós somos cristãos, a gente acaba deixando Invertendo. Deus de escanteio e Uhum. entra aquela adoração, aquelas coisas. Então, às vezes é necessário que você renuncie certas coisas para Exatamente. você entender que Deus te tirou de um lugar e você precisa se manter ali para que Exato. você realmente o ame verdadeiramente, para que você tenha um relacionamento saudável, uma vida saudável, né? Exato. Foi bem isso. Foi bem isso. E aí foi quando o Senhor me colocou as coisas no lugar. E quando eu entreguei de verdade, eu tive a visão. Eu vi ele me esperando no altar, eu vi a nossa família, eu vi os filhos que o Senhor ia nos dar. Ele resgatou o sonho, né? Amém. Mas tinha que estar tudo no seu lugar. E o casamento saiu, O casamento né? saiu, foi Eu uma tenho benção. plena convicção que o seu pai aceitou Jesus nesse dia. Eu creio Eu que não sim. duvido disso, que quando você falou pra mim, eu falei assim, gente, como ele ainda era muito, né, Aham. grossão, ele não ia dar o braço a torcer, vamos dizer assim. Mas eu Aham. tenho plena convicção que ali ele aceitou Jesus, Eu porque também. eu creio que todo o comando que o Senhor nos dá é para algum aproveito. Com Então, se certeza. Deus colocou isso no seu coração naquele dia, eu tenho plena convicção que esse homem aceitou Jesus ali, né? Só que ele Amém. só se Eu deixou creio que transformar depois sim. de um ano. Eu creio que sim. Foi um começo, né? Porque já o Isso. Espírito Santo já estava convencendo ali. Isso mesmo.